para falar com vocês sobre crise de dor aguda no pescoço com desvio, ou seja, a chamada torcicolo. Vou falar sobre os principais aspectos desse tipo de problema, principalmente sobre avaliação e tratamento da dor cervical aguda com desvio. Quais são os insights, qual que é o pulo do gato para reabilitar, para esse paciente não precisar ir para emergência, tomar uma porrada de injeção e ainda assim ficar com o pescoço tortinho assim, ó, que nem eu tô aqui agora, ó. Vamos nessa? Estamos ao vivo, vai lá, que é a oportunidade que você tem de me perguntar e da gente trocar experiência, tá bom? Abraço. Beleza de Creuza. E aí, galera, como estamos? Tudo certo com vocês? Como é que tá sendo aí esse início de carnaval? Estão trabalhando? Quem não tá trabalhando? Quem tá estudando? Quem já tá de férias aí? Vamos ver quem tá comigo aqui ao vivo. Vamos lá. Grande Jaque Júnior, Murilo Alves, Alice Streck, Dedeco, Felipe Pinheiro, Jackson Borges e Cláudia Alencar. Muito obrigado pela audiência, buenas noites, espero que esteja tudo certo com vocês. Agora a gente vai começar a falar sobre crise de dor aguda no pescoço, dor cervical aguda com desvio. Sabe aqueles casos do paciente que está lá dirigindo, está sentado trabalhando no computador, acorda do nada, de repente o pescoço está torto e a dor no pescoço está irradiando para o ombro, irradiando para o braço, descendo para o antebraço, quiçá até na mão, tendo dormência ou formigamento. Eu não vou ficar muito tempo assim não, porque acaba que eu saio da live com essa torcicolo. Estou aqui ensinando vocês a tratar, a investigar e vou acabar saindo da live assim, tortinho. Imagine. Então, galera, torcicolo nada mais é do que uma crise de dor aguda na coluna cervical. E as principais causas, os principais fatores de risco são sedentarismo, etilismo, tabagismo, desidratação, o cara não bebe água, fatores de estilo de vida, fatores habituais que geralmente você não dá importância, mas isso está ali contribuindo para que sua musculatura fique com pouca irrigação sanguínea, que suas articulações não recebam nutrição, não recebam oxigenação adequada, e isso acaba gerando acúmulo de rigidez. Então, antes de falar do torcicolo, eu preciso te ensinar o conceito de rigidez. Sabe por quê? O paciente, ele nunca vai para você quando ele está só com rigidez. Ele só vai para você quando ele está com dor e quando a dor está incapacitando de fazer alguma coisa. Cara, não consigo virar o pescoço, perdi a força no braço ao ponto da minha caneca cair da minha mão, não consigo segurar a caneca, do tanto que a gente perdeu força no braço. Tô com formigamento retado, com esse pescoço torto aqui, fui para emergência, tomei injeção, tomei uma porrada de medicamento, tomei injeção na veia, tomei injeção intramuscular, fui para casa com anti-inflamatório e tô aqui com esse pescoço torto, doendo, não consigo carregar meu filho, não consigo dirigir. É só assim que o paciente aparece no consultório. Só que antes de tudo isso acontecer, ele já está num estilo de vida sedentário, ele já está sentado prolongado no trabalho, quando não está no trabalho está dirigindo, sentado prolongado também, quando não está dirigindo, quando não está no trabalho, ele chega em casa e senta no sofá para assistir televisão, enfim, quiçá para trabalhar em casa. Então o cara fica sentado a maioria do tempo no seu dia a dia. E Caio, o que é que torcicolo tem a ver com ficar sentado prolongado? É muito simples, galera. Eu vou simular aqui para você uma posição sentada mantida. Estou aqui sentado de lado, trabalhando no meu computador e de repente eu percebo que com o passar do tempo a minha postura sentada vai desabando. Olha só, eu comecei assim e eu já estou assim. Minha postura está desabando, minha cabeça está se projetando para frente. Automaticamente, o que é que está acontecendo com o meu pescoço? Eu estou fechando espaço aqui entre a base do crânio, a primeira vértebra cervical e a segunda vértebra cervical, e eu fico assim a maioria do meu tempo no trabalho, eu fico assim quando estou dirigindo, eu fico assim quando estou conversando com vocês aqui, produzindo uma live, eu fico assim no celular, e a cabeça da gente não para de ficar projetada para frente. Está aqui o Arnold, então basicamente é isso que está acontecendo com o Arnold. Basicamente é isso que está acontecendo quando você está sentado prolongado. Então a base do crânio aqui, ó, a primeira vértebra cervical, a segunda vértebra cervical, tá vendo esses fiozinhos amarelos aqui no Arnold?
Tá vendo essas artérias em vermelho aqui? Esse espaço para esse nervo passar e para a oxigenação chegar através dessa artéria acaba diminuindo com essa posição mantida. E quando eu diminuo esses espaços no forame intervertebral, eu acabo diminuindo a nutrição sanguínea, eu acabo reduzindo a oxigenação e isso acaba diminuindo a função muscular. Caio, o torcicolo não seria então um espasmo muscular desse músculo econ aqui? Vou virar para vocês visualizarem anatomicamente, o meu econ. Econ é uma sigla para esternocleido-occipitomastoide, que é o nome desse músculo que você vai ver aqui agora. Tá vendo rodando o pescoço para a esquerda? Tem esse músculo aqui, né, que sai aqui da base da cabeça do processo mastoide aqui e vem até o tórax, até o manúbrio do externo aqui. Tá vendo ele? Pronto. Esse músculo, as escolas de terapia manual falam que isso é a causa da torcicolo. Existe um espasmo desse músculo e esse músculo simplesmente faz uma inclinação para o mesmo lado da contração e uma rotação oposta comparado com a inclinação, né? Ele inclinou para a direita e rodou para a esquerda. Ele está muito espasmado aqui. Aí você, terapeuta manual, quiropraxista, osteopata, enfim, você vai lá e libera essa musculatura, começa a fazer pinça, começa a fazer deslizamento miofascial, mobilizações miofascial, e o paciente está comendo pão que o diabo amassou em sua mão, porque essas técnicas são extremamente doloridas. E no final da sessão, o paciente está até com menos dor de tanto que você machucou essa musculatura, e isso gera um efeito em que o paciente desvia o foco da atenção da estrutura que está doendo para a estrutura que você está pressionando. Aquela velha técnica chinesa, tá com dor de dente, aperta aqui, aperta mais forte. Então o cérebro ele acaba confundindo o processamento da dor, porque você está gerando uma dor mais aguda do que a dor que o paciente já tinha. E aí o que acontece? Ele desvia o foco da sua atenção e o paciente vai olhar para sua cara e vai dizer: realmente estou melhor, você liberou essa musculatura aqui do meu pescoço e realmente eu estou melhor, não sei o que. Beleza. Aí chega no outro dia, o paciente volta com o mesmo quadro, com o pescoço torto e com o tecido que você massageou, que você liberou, que você mobilizou, todo vermelho. Aí você fica encucado porque você havia liberado o músculo que as escolas de terapia manual falaram para você que eram a causa do torcicolo, mas você não se preocupou em raciocinar. Para esse músculo entrar em espasmo, o que pode ter acontecido? Alguém tem alguma sugestão aí do que pode ter acontecido para esse músculo econ entrar em espasmo? Me diga aí. Se tem fisioterapeuta na live, coloca a mãozinha aí se tem fisio na live. Você é capaz de me dizer? F Pinheiro S, facilitação medular. Massa. Que mais? O que vocês acham que pode ter causado o espasmo dessa musculatura aqui? O que tem previamente ao músculo, galera? Previamente ao músculo a gente tem a articulação, beleza? Quando a gente tem alguma movimentação brusca, algum acúmulo de rigidez, alguma perda de movimento no pescoço, o que acontece com a articulação? A articulação ela começa a entrar em sofrimento. Pode haver um processo chamado de hipermobilidade na articulação. Então a articulação do pescoço já é uma articulação super móvel, né? Comparado com a coluna torácica. Estou aqui com o Arnold. Aqui são as vértebras cervicais, aqui a base do crânio. Aqui são as vértebras torácicas. Só que nesse modelinho aqui não tem as costelas. Então vamos pensar que a gente tem as costelas aqui, prendendo e reduzindo a mobilidade da coluna torácica. Isso faz com que a coluna cervical tenha muita mobilidade em múltiplas direções. E quando há uma falha articular nessa região da coluna cervical, o que a musculatura faz? Ela, essa articulação está movendo em excesso. Vamos aumentar a nossa atividade muscular aqui para segurar o movimento dessa articulação. E aí a musculatura vai e entra em espasmo por um processo de hipermobilidade da articulação. E aí o que vai acontecendo ao passar do tempo? O paciente não percebe que está com rigidez, porque o paciente não entende o que é rigidez.
Então vamos falar aqui, o que é rigidez? Rigidez é um processo de perda de movimento de qualquer articulação. Eu quero que você que está me assistindo aí agora, ou se você está vendo na reprise, eu quero que você pare um momento desse vídeo aqui agora e comece a dobrar e esticar o cotovelo. Dobra, estica o cotovelo. Eu sempre dou esse exemplo porque é bem didático e entra na cabeça de vocês. Para dobrar e esticar o cotovelo, galera, doeu o cotovelo? Muito provavelmente não. Eu diria que 99% das pessoas não doeu, tá? Se você tem algum processo de epicondilite, de epicondilalgia, algum processo de pós-operatório de fratura de cotovelo, pode ter doído, mas se você é uma pessoa saudável, muito provavelmente você não sentiu dor ao fazer esse movimento de dobrar e esticar. Só que no pescoço, o processo é bem diferente. Eu quero que você que está me assistindo aí agora, eu quero que você pare de frente para o vídeo e olhe para cima. Olha para cima o máximo que você puder. Olhar para cima para você, doeu ou só esticou? Ah, não sei, é uma mistura dos dois. Vamos clarear então. Puxa o dedo para trás. Puxa o dedo para trás. Pronto, puxou. Tá sentindo que essa parte do dedo tá esticando, né? Solta aí o dedo. Puxa o dedo para trás novamente. Agora a parte que tá esticando começou a doer mais rápido do que a primeira vez. Solta o dedo. Puxa o dedo novamente. Agora começou a doer mais rápido. Finge que você tem uma feridinha aqui no dedo e puxa o dedo para trás. Aí você sabe a distinção entre doer e esticar. Então repete o movimento agora do pescoço. Olha para cima e força. Isso aí doeu ou esticou? Em mim só esticou, espero que em você também. Olha para baixo e força. Você consegue encostar o queixo no seu peito? Bom sinal. Doeu ou esticou? Se só esticou, você está de parabéns, mas muitas pessoas vão começar a dizer que sentiram dor para testar esses movimentos, tá? E aí você vai fazer o seguinte agora, você vai inclinar o pescoço para a esquerda, vai tentar encostar a orelha no seu ombro. Muitas pessoas vão fazer isso aqui, ó galera, elevar o ombro porque não tem movimento no pescoço para fazer a inclinação, beleza? E agora você vai fazer o seguinte, inclinar para a direita. Muitas pessoas vão fazer isso aqui porque não tem inclinação, vão compensar aproximando o ombro da orelha, não. Com os ombros relaxados, você vai inclinar para a direita. E aí, doeu ou esticou? Eu espero que tenha só esticado. Se você sentiu dor com algum desses 4 movimentos, eu te expliquei agora o conceito de rigidez. Agora eu preciso te dizer mais uma coisa. O pescoço não tem só esses 4 movimentos. O pescoço tem o dobro. O pescoço tem 8 movimentos. Então, se você não sentiu dor, só sentiu esticar em algum desses 4, a gente tem mais 4 para testar. Você vai testar a rotação esquerda. Muitas pessoas vão fazer assim, ó, rodar o tronco. Não é para rodar o tronco, é para rodar só o pescoço. Roda para a direita. Vocês vão perceber que lá atrás, em algum dos lados, você vai enxergar menos coisas na sua visão periférica, porque o seu pescoço tem uma perda de movimento para um desses lados. Observe, roda para a esquerda, vê o que você consegue alcançar lá. É legal fazer isso de costa para uma janela, para você observar panoramicamente lá atrás o que é que você está vendo na sua paisagem. E depois você roda para a direita e compara até onde você viu lá atrás. Beleza? Aí você vai perceber que algum desses movimentos vai doer. Ou em outras pessoas só vai esticar e que bom, tá bom? Mas se você sentiu dor em algum desses movimentos, esse é o conceito de rigidez. O seu cotovelo, ele está livre, completo e sem dor. Mas o seu pescoço, algum desses movimentos provocaram dor. Só que o paciente não vai, sabe por quê? Porque o paciente não usa essa amplitude final do movimento no dia a dia. Então, como ele não vai até o final, ele não sabe se tem rigidez. Porque ele só usa a média amplitude nos movimentos do dia a dia, dirigindo, alcançando objeto, pegando objeto na prateleira, rodando o pescoço, ele compensa com o tronco, ele não vai até o final. Então a rigidez vai ali sorrateiramente aumentando, 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 até chegar um momento que o paciente trava. O paciente simplesmente dorme, acorda, quando levanta está com a dor no pescoço aguda, olha para o espelho, está com o pescoço desviado.
E aí, quando o paciente apresenta ou perda de movimento ou rigidez, o que é que vai acontecer? Esse paciente vai começar a sentir dor, porque a rigidez já vem acumulando há 1 ano, há 6 meses, há 3 meses, há 2 meses, e só hoje que a dor começou. Aí você vai testar o movimento do paciente, você testa os 8 movimentos do pescoço, faz a diferenciação para saber se tem influência da torácica ou do pescoço, e você percebe que um desses movimentos, dos 8 que você testou, você tem 3, 4, 5, quiçá todos os movimentos produzindo dor no final do movimento, ou dor durante o movimento, ou perda de movimento, ele roda total para um lado, não roda para o outro, inclina total para um lado, não inclina para o outro, olha para cima total, olha para baixo, não encosta o queixo no peito, a flexão é bloqueada. Quando ele faz a flexão, a dor irradia, o paciente aparece com a crise de torcicolo. E o que é que esse paciente faz? Ele vai para emergência. Aí ele vai louco querendo exame de imagem, mal sabe ele que em 97% dos casos ele não precisa de exame de imagem. E aí o médico examina ele, faz a avaliação dos reflexos, sensibilidade, força, faz a avaliação neurológica, pesquisa integridade vascular, pesquisa integridade ligamentar. Integridade ligamentar no paciente com torcicolo é muito difícil de testar, tá bom? Mas ele testa reflexos neurológicos, ele testa sensibilidade, força, tensão neural. Se ele for um bom médico, ele vai testar tudo isso. Ele vai identificar para você que você não precisa de exame de imagem, de radiografia, de zorra nenhuma desses exames boladões. E aí você vai achar, você vai acreditar que esse médico é ruim porque ele não te pediu o exame. Porque a nossa cultura, a cultura da nossa sociedade diz que eu preciso de um exame para saber o que é, quando 97% dos exames não mostram o que é, só mostram alterações compatíveis com a idade, beleza? Então vamos nessa. Então a gente já sabe que a torcicolo pode ser causada ao longo do tempo por causa de perda de movimento e acúmulo de rigidez. É um paciente que é sedentário, é fumante, o cara não bebe água direito, além de ser sedentário, além dele não fazer atividade física, ele tem péssimos hábitos de estilo de vida, é altamente estressado, é workaholic, vive do trabalho, não tem um momento de descanso, não dorme bem e por aí vai. E isso vai colocando a musculatura dele na tomada. E quando a musculatura dele está na tomada, esse disjuntor aqui, ó, que acende a luz daqui da sala, ele está super excitado, ele está ligado no 220 e no 220 a musculatura faz isso aqui, ó, tensiona, beleza? E quando a musculatura tensiona, eu perpetuo o meu desvio. E aí esse paciente foi para emergência, tomou injeção, tomou endovenosa, tomou um bocado de remédio, voltou para casa, o médico falou para ele repouso, não pode fazer nada, repouso, deu atestado de 3 dias. Com 3 dias ele está com menos dor, mas ainda está com o pescoço desviado. Ele vai, segue a vida do trabalho dele, ainda está tomando remédio, que passaram por 1 semana, e aí no final de semana seguinte ele tem uma nova crise, o pescoço está mais desviado ainda, e dessa vez a dor não está só no pescoço. A dor agora desceu para o ombro, a dor agora desceu para a escápula, quiçá a dor desceu para o braço, porque quanto mais episódios de dor aguda do pescoço esse paciente tiver, a tendência é que ele tenha mais incapacidade associada e que o problema vá aumentando ao longo do tempo. Então, se for o primeiro episódio, fica tranquilo, a Mãe Natureza é muito generosa com você, e em 6 semanas aproximadamente, sem você fazer absolutamente nada, sem ir para emergência, sem tomar remédio, sem tomar injeção, a história natural vai fazer com que você volte o seu pescoço por normal e que a dor diminua, e você vai fazendo tudo o que você der conta, que você aguente fazer, vai para o seu trabalho, vai fazer sua atividade física, que a Mãe Natureza vai te recuperar. Agora, quando chega em 6 semanas e você não recuperou e está tendo recidiva da crise, se você tomou anti-inflamatório, tomou analgésico e não melhorou, você concorda comigo que o problema pode não ser inflamação? Porque olha só, a inflamação, se você não tem uma doença reumática, uma doença sistêmica, se você for uma pessoa saudável, a inflamação vai cessar com 21 dias no máximo, estourando. Se você tomar remédio, ela vai cessar mais rápido ainda. E aí você passou da 6ª semana. Na 6ª semana você tem o quê? 30,
45 dias praticamente, me corrija se eu estiver errado, 4 semanas, 30 dias, né? Sou péssimo de matemática, meu Deus. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos 45 dias, e você ainda está tomando anti-inflamatório e ainda não melhorou. Você concorda que pode não ser inflamação? Então vamos raciocinar um pouquinho aqui. Se não é inflamação, eu posso ter um problema que é mecânico. E como é que a gente fala que o problema é mecânico? Uma vértebra, não é que a vértebra saiu do lugar, disclaimer, tá? Olha só, vértebra só sai do lugar em um caso específico, que é, em 2 casos específicos, que é fratura, a vértebra saiu do lugar, escorregou, espondilolistese, que é um escorregamento da vértebra. São casos que acontecem em menos de 1% do total dos casos de dor na coluna, e a grande maioria, 99% dos casos, não tem nada fora do lugar. Profissional que falar para você que tem algo fora do lugar e na sua imagem não tiver uma fratura, não tiver uma espondilolistese, é um profissional que eu julgo irresponsável, que está querendo colocar medo na sua cabeça para que você tenha dependência dele. Toda vez que você tiver dor, deve estar alguma coisa fora do lugar, vamos ali no físio que ele vai colocar tudo no lugar e eu vou ficar bem. Para com essa história, isso já caiu por terra. Vários estudos dentro de máquina de ressonância magnética mostraram que não tem nada fora do lugar, salvo nesses casos de fratura e espondilolistese, que é menos de 1% do total. Então vamos ter consciência, porque o que a gente fala para o nosso paciente importa demais. Então basicamente no torcicolo agudo, o paciente vai estar assim, ok? Vai ter basicamente uma translação do pescoço. Quem lembra de Fat Family? Aquela dancinha no pescocinho, pronto. Aí travou aqui, translação esquerda, exatamente como está o Arnold aqui. E essa translação esquerda vai ser compensada pela base do crânio. O paciente vai estar inclinado assim, quiçá assim. E aí essa dor começou a irradiar para o braço e ele está com mais incapacidade. Então a gente tem que classificar. Qual tipo de torcicolo é. Esse desvio agudo de dor na coluna, ele é contralateral ou ele é ipsilateral? Se ele for contralateral, a gente vai propor o seguinte para você agora. Contralateral é quando o desvio da cabeça está para um lado e a dor irradiada está para o lado oposto do desvio. Então se eu tiver com torcicolo assim, com a dor irradiada no meu braço direito, é um torcicolo contralateral, desvio agudo da coluna contralateral. Se eu tiver com um torcicolo ipsilateral, eu estou desviado para a esquerda e a dor no meu braço está do lado esquerdo, torcicolo ipsilateral. Por que você precisa identificar isso, físio? Porque o prognóstico do torcicolo ipsilateral é pior do que o prognóstico do torcicolo contralateral. Torcicolo contralateral é muito bom. Se o cara desviou para um lado e a dor está descendo até a mão do lado oposto, ele tem uma grande chance de melhorar na sua mão. Grande, mas grande chance. E se o torcicolo está para um lado e a dor está descendo para o braço do mesmo lado do desvio, ele tem uma pequena chance de melhorar na sua mão. Muito provavelmente ele tem que fazer bloqueios, ele tem que fazer alguns procedimentos médicos, que aí não vem o caso a gente citar, porque a gente não tem domínio dos procedimentos médicos, né? Médico é médico, físio é físio, cada um no seu quadrado. Mas só para você saber sobre a história natural. Então classificamos como contralateral ou ipsilateral, e pode haver parestesia. O que é parestesia? Você que não é da área da saúde, você tem que entender isso também, porque esse é um sinal que há algum comprometimento de nervo. Alguma coisa está apertando o espaço que os nervos saem aqui e provocando a parestesia. A parestesia seria a sensação de dormência ou sensação de formigamento. Alguns pacientes referem que eles sentem agulhadas, choques, referem que eles sentem sensação de peso, queimação, ardência. Mas aí você vai propor para o paciente, a gente quer melhorar a sua dor. Agora não é um objetivo melhorar sua dormência, melhorar seu formigamento, seu choque. Porque isso são consequências do seu bloqueio mecânico. E quando você educa o paciente nesse sentido, ele para de ficar atento só à dormência e ao formigamento. Ele fica atento à localização e intensidade da dor.
beleza? Então, para a gente classificar o paciente como um desvio agudo da coluna cervical, como um torcicolo agudo, a inspeção no seu olho nu, quando o paciente entra pela porta do seu consultório, você basicamente não tem dúvidas que o pescoço do paciente está desviado. Se você analisa o paciente na sua inspeção e você tem um pouquinho de dúvida do desvio, ele pode ser uma coisa estrutural, uma coisa natural do paciente, uma escoliose de longa data. O paciente nasceu assim, ele não tem um desvio. Mas se o desvio é inequívoco, o paciente entrou no seu consultório e ó, bum! Inequivocamente o pescoço dele está desviado, ele está até compensando no ombro e ele não está tolerando nem ficar de pé. Porque imagine, o paciente chegou assim para você, com a torcicolo, né? O paciente chegou assim. E em pé, ele está aqui ó, com a gravidade toda em cima da cabeça dele, apertando mais ainda as saídas dos nervos. Então, basicamente, o paciente com torcicolo raramente tolera gravidade. Mas quando esse paciente chega, o que é que a gente tem que fazer? Eu sei que o desvio é inequívoco, muitos fisioterapeutas já quer meter a mão no ECMO, já quer fazer manipulação, já quer desbloquear a charneira, já quer liberar diafragma e fazer toda aquele trelelê de cadeia lesional. Calma! Primeiro você tem que descartar o quê? Doença grave. O paciente pode estar com torcicolo, mas pode estar com uma metástase, um câncer no pescoço, uma tuberculose óssea, uma infecção. E a torcicolo é meramente um problema secundário na vida do paciente. E quando você se propõe a ser clínico, você é um fisioterapeuta clínico, você está na linha de frente do campo de batalha, isso é, o paciente chega em você primeiro. O paciente não precisa ser encaminhado pelo médico para você, pelo educador físico para você, pelo psicólogo para você, pelo enfermeiro. O cara já chega direto em você. E esse primeiro contato é crucial na sua avaliação. Porque se você está na frente do campo de batalha, você tem que ter habilidade clínica de descartar doenças graves da coluna. Então, perguntas especiais como febre junto com a dor é importante. História de câncer. Se ele já teve câncer na vida, se ele teve câncer nos últimos 5 anos, se ele perdeu força da mão ao ponto de deixar um copo cair da mão, porque ele não tinha força de preensão para segurar uma caneca, por exemplo, é um sinal que os miótomos foram afetados. Então, você tem que ligar o alerta. Se o paciente está sem controlar esfíncter urinário e anal, ou seja, tossir, espirrar, dói, e sempre que ele faz algum esforço durante o episódio de dor, ele perde urina, ele perde fezes, ele se mela, então pode ser que tenha alterado algum sistema nervoso que controla o esfíncter lá embaixo. São perguntas especiais que você precisa fazer no seu paciente. Uma outra coisa, febre junto com a dor é sinal de infecção. Você tem que perguntar isso, tá? O que é que você pode perguntar mais? O que é que você pode fazer mais nesse paciente para descartar a doença grave? A avaliação dos reflexos. Quando o fisioterapeuta quando o fisioterapeuta é clínico e ele começa a investigar e avaliar a coluna lombar, o fisioterapeuta aprende a avaliar reflexo patelar, reflexo de Aquiles e acha que aquilo ali acabou. Só que no pescoço é diferente. No pescoço ele precisa avaliar todos os reflexos. Ele tem que avaliar o reflexo tricipital, braquiorradial, bicipital. Ele tem que avaliar o patelar, ele tem que avaliar o aquileu, porque se você encontrar assimetrias, o reflexo foi exacerbado de um lado e não for do outro, existe uma grande chance desse paciente estar com esse torcicolo secundário. Ele tem uma patologia grave escondida ali que você não vai poder mexer e você vai ter que encaminhar esse paciente para o médico. Então é importante que você tenha essa habilidade clínica. Você precisa testar os dermátomos, avaliar as sensibilidades ao toque. Tem um martelinho de reflexo que você compra em qualquer loja de artigo fisioterapêutico, que dentro do martelinho você abre assim, tipo uma chavezinha de fenda, e você tira do martelinho, a gente chama de estesiômetro, mas são cerdas de sensibilidade para você avaliar os dermátomos. Então, se o paciente está sentado aqui, você vai avaliar medial do antebraço, lateral do antebraço, dedo mindinho, você vai avaliar a palma da mão, lateral do braço, trapézio dos dois lados,
ao toque, a sensibilidade fina, que a gente chamaria de epicrítica, ainda assim a sensibilidade grosseira, que seria a protopática. Então tem filamentos estesiômetro que se avalia especificamente isso, mas isso é mais para a área neurológica, tá? Comigo, na área ortopédica, apenas minha mão é suficiente para avaliar o toque fino do meu contato. O paciente já começa a dizer, não, eu perdi, aqui eu não estou sentindo o seu toque não. Ou então, o toque na sua camisa, eu vesti essa camisa aqui, né? Pronto. Aí eu tô sentindo o caimento dela na pele aqui no meu ombro esquerdo, mas não tô sentindo o caimento no meu ombro direito. É como se tivesse nu aqui no ombro direito. É como se não tivesse vestido. Então, se o paciente referir alguma sensibilidade ao toque, ao vestir as camisas dele, é um sinal de alteração de sensibilidade. O paciente perdeu força, pede para o paciente apertar sua mão para quebrar seus dedos, de tanto que ele aperta sua mão. E você vai ver que não há discrepâncias dos dois lados. Uma outra coisa que você precisa ver na avaliação de força são de todos os miótomos. Então você vai pedir a elevação do trapézio, vai fazer força contra, vai pedir para o paciente resistir e você vai coletar. Aí quando você empurrar o ombro dele para baixo, você vai ver que um ombro vai despencar e o outro ele vai conseguir resistir. Ou seja, perdeu força em um miótomo. Aí você vai botar ele em abdução, vai botar força na extremidade para abaixar o braço dele, vai pedir para ele resistir. Aí você vai ver que um ele consegue e o outro ele não consegue resistir. Perdeu força em outro miótomo. Vai botar o paciente sentado, com o cotovelo dobrado, vai fazer força para extensão de cotovelo, força contra flexão de cotovelo. Aí você vai ver que um lado ele não aguenta e um lado ele aguenta. Ó o miótomo afetado. Depois você vai pedir força para extensão de cotovelo. Aí ele não aguenta um e aguenta o outro. Ó, mais um miótomo afetado. Então você já consegue, por essa avaliação, identificar se você está lidando com um problema estritamente mecânico, muscular, articular, ou se você está lidando com um problema que é químico, tóxico, inflamatório. E aí já não é da sua alçada como fisioterapeuta, beleza? Uma outra coisa que você tem que testar é a tensão neural. Quem estudou neurodinâmica, mobilização de nervo periférico, sabe que daqui da coluna cervical, vou pegar o Arnold de novo para ilustrar para vocês, aqui está o Arnold, aqui são as vértebras cervicais e entre cada vértebra sai um nervo, esse nervo se divide em dois, a gente já conversou sobre isso em lives anteriores, e um ramo desse nervo é sensitivo para a sua sensibilidade, um ramo desse nervo é motor, para o seu movimento. E aí quando você vai para o teste de tensão neural, quem estudou neurodinâmica sabe que o plexo braquial sai daqui do nervo, sai daqui do conjunto de vértebras cervicais, desce para o seu ombro e vai até o seu braço, beleza? Eu vou abrir um aplicativo aqui para ficar bem claro a ilustração. Isso vai ser bem didático para você entender as interconexões do corpo humano e você não vai precisar ter dúvidas mais relacionadas a isso. Caio, mas eu só tenho dormência na mão. Pode acontecer. O cara tá com torcicolo, desvio agudo, tá com a dormência na mão, tá com a dor no punho, foi pro ortopedista, fez exame do punho, achou que era síndrome do túnel do carpo, operou o túnel do carpo, continua com a dor no punho. Porque não era o túnel do carpo, era o pescoço que estava lá obstruído, propagando a dor lá pro punho, beleza? Então aqui está um aplicativo, você está vendo aqui seu ombro esquerdo, beleza? Eu vou tirar aqui uma camada de pele, eu vou tirar uma camada de músculo e eu vou acrescentar os vasos, beleza? Você está vendo aí a vista de frente, a vista frontal do seu ombro esquerdo. Você está vendo os fios amarelos? Está vendo os fios vermelhos e os fios lilás? O fio lilás é veia, retorno venoso, o fio vermelho é artéria, irrigação sanguínea, e o fio amarelo é nervo, oxigenação, fluxo axoplasmático, fluxo nervoso, comando muscular, beleza? Controle de movimento, é o nervo que faz tudo isso. Então, esses nervos que estão descendo aí para o seu ombro, eles vão até a sua mão. E vocês percebem aí de onde ele está saindo? Ele está saindo de lá de cima, ó. Rodar aqui a imagem para você ver. Lá em cima é a raiz do nervo, de onde sai lá no pescoço. Aqui atrás está a sua escápula, tá vendo que tem mais um fiozinho aqui, um fiozinho amarelo no nervo, por isso que essa dor do torcicolo pode descer para a escápula.
Aí você acha que tá com ponto gatilho. Ah, tem um bocado de nódulo aqui, eu aperto, amasso, faço massagem, libera tudo, no outro dia eu tô igual. Meu fisioterapeuta furou, fez dry needling, fez acupuntura, desfez o nódulo todo, fiquei morrendo de dor 2 dias, na semana anterior o nódulo tá igual. Por quê? A articulação tá com a falha mecânica. Enquanto a articulação do pescoço estiver com a falha mecânica, a musculatura vai entrar em espasmo para te proteger. E quando a musculatura entra em espasmo, vou fazer uma analogia aqui para você, que aí você vai entender isso claramente, com o carregador do meu notebook. Isso aqui é um músculo. E aí a articulação tá lá com hipermobilidade, com falha articular. O músculo tem que contrair mais para segurar a articulação. E aí o que é que acontece com essa contração excessiva? Redução de oxigênio, produção excessiva de ácido lático. E é o que acontece com o músculo? Pá, dá um nó. E forma os trigger points, os tender points. Aí neguinho mete o cotovelo no paciente, fica machucando o paciente sofre, que é uma beleza, sofre pra danar. E não melhora do diacho do ponto gatilho. Por quê? O que é que está acontecendo com ele? Ele está com a falha mecânica no pescoço que está perpetuando a tensão muscular, a rigidez articular e formando um bocado de nódulo nas costas do paciente. E esse paciente com torcicolo, ele ainda não melhorou. Passou aí 2 semanas, passou aí 3 semanas e ele ainda não melhorou, porque ele não foi avaliado por um fisioterapeuta competente para identificar o que estava acontecendo, para agir na causa do problema. Uma outra coisa que a gente tem que perceber, quem tiver pergunta, galera, tem uma caixinha de interrogação aqui, é só clicar na caixinha e enviar a pergunta, tá? Uma outra coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, no paciente torcicolo a gente não vai conseguir testar a integridade ligamentar. A gente tem 3 testes dos ligamentos alar, transverso e cruciforme. Esses 3 testes vão te dar a integridade da cervical alta. Então a cervical alta, eu vou pegar o Arnold de novo aqui, a C0 no caso, base do crânio, C1 atlas e C2 axis, a cervical 1 e 2 junto com a base do crânio, ela tem alguns ligamentos que protegem estruturas absurdamente ricas, como por exemplo o bulbo, como por exemplo o controle do comando respiratório. Então se o cara tem uma fratura aqui, quanto mais alta é a fratura na cervical e afeta a medula, o que é que acontece com esse cara? Ele fica tetraplégico, ele perde comando de braço, perde comando de ombro, perde comando de perna. Então você precisa testar a instabilidade ligamentar alta no paciente com dor cervical. Só que no paciente com torcicolo agudo é muito impossível de você testar, porque você vai tocar no pescoço do cara para testar, o cara vai estar gritando de dor. Então você tem que testar ele progressivamente através dos testes de movimento que eu vou falar mais adiante, tá bom? Então vamos lá, testamos aí reflexo, sensibilidade, força, tensão neural, perguntas especiais para descartar doença grave do pescoço. Não testamos instabilidade ligamentar alta, porque o paciente com torcicolo ele geralmente é inapto ao teste do exame físico para instabilidade ligamentar alta. Você pode testar reflexo, você pode testar lesão de neurônio motor superior, lesão neurológica central, através do que? Avaliação do clonus. Quem é fisioneuro aí, raiz, vai saber avaliar clonus. Então, quem não souber avaliar clonus, eu recomendo que você vá para o Reabilitação Neurológica de Anfred, Darcy Anfred, Bíblia, livro de cabeceira para todo mundo que se arrisca a atender fisioterapia neurológica. A área de fisioterapia neurológica ela está muito carente de profissionais gabaritados e competentes nessa área, e eu recomendo esse livro, Darcy Anfred, de Reabilitação Neurológica, para você saber como avaliar clonus. Você faz a avaliação do clonus, você faz a avaliação de reflexo primitivo, como por exemplo o Babinski, e você faz o teste de Hoffman. Esse teste ele vai te indicar mielopatias graves, grandes extrusões e herniações discais. E no teste de tensão neural, quem estudou neurodinâmica, eu acabei pulando essa parte, aprendeu que para testar o plexo braquial basta você deprimir o ombro, esticar o braço, fazer a extensão do punho e a cabeça faz a inclinação oposta, com a depressão que o terapeuta faz. Só que essa é a tensão máxima da estrutura neurológica. Para que eu vou irritar o nervo fazendo sua tensão máxima? Você não precisa fazer isso.
Você não precisa machucar o paciente durante o tratamento. Nos Estados Unidos, o paciente sai do seu consultório dizendo que piorou depois do seu atendimento, você toma um processo nas suas costas. E o Brasil tem uma terrível mania de copiar os Estados Unidos. E em breve isso vai acontecer também. Isso vai acontecer aqui também. Então você tem que saber o que você está fazendo com o seu paciente para você não precisar explorar o paciente inteiro e agravar um problema fazendo um teste de tensão altamente intenso nesse paciente. Então o que é que você faz para testar a tensão neural? Bota o paciente sentadinho aqui, ó, com a mão aqui na frente e manda o paciente levar a mão lá atrás, ó. Amplitude total, eu só sinto esticar. Vai com o lado esquerdo, imagine se aparece tensão neural aqui, vocês iam dar risada de mim, né? Vamos lá, braço esquerdo. Só sinto esticar também. O que é que vai acontecer com o paciente? O paciente, quando fizer isso e tiver tensão neural positiva, ele não vai conseguir chegar lá atrás. Um lado vai e o outro não vai. E ele vai sentir a dor concordante dele, a dor do dia a dia, a dor que o torcicolo está irradiando lá para o braço. Então é uma boa avaliação para você afirmar se há tensão neural adversa ou não, beleza? E aí você vai para o teste de movimento. Como o paciente já chegou para você assim, né, torcicolo agudo, contralateral, dor irradiada para o braço, no pescoço irradiado para o braço, acordou assim, vem acumulando rigidez há 3 meses, tem uma história de 3 idas à emergência com medicação sem surtir muito efeito, e ele chegou assim no seu consultório. E aí você tem que testar o quê? Galera, quem está aqui até agora vai ser premiado com essas informações. Esse é o sweet spot da live. Esse é o ponto óptimo da live. Foi para chegar aqui que você escutou toda essa história desde o início dessa live. Aqui tá o pulo do gato, tá? O pulo do gato é o seguinte. Primeiro de tudo, desvio inequívoco. O paciente chegou assim. Paciente, autocorrige o seu torcicolo. Como assim, Caio? Tá doendo muito. Tenta corrigir o seu pescoço. O paciente vai lá, tenta corrigir. Enquanto ele tenta corrigir, você, terapeuta, faz o quê? Monitora a resposta sintomática. Caio, como eu monitoro a resposta sintomática? Intensidade e localização. Intensidade você mensurou de 0 a 10, o paciente chegou, sua dor de 0 a 10 hoje é quanto? Minha dor é 8, Caio. Beleza. Grava essa dor aí. E a localização? Pescoço, ombro, escápula, braço e antebraço. Pronto, aí você foca no antebraço. Porque a gente, como terapeuta, tem que focar na dor mais distante da coluna, tá? E aí você vai monitorar intensidade e localização. Paciente autocorrige o pescoço. Paciente tenta autocorrigir. Cara, eu tô conseguindo, mas a dor tá aumentando muito. Aumentando aonde, paciente? Tá aumentando no ombro. E a dor no antebraço? O que é que tá acontecendo? Não tem dor no antebraço não, mas tá muito grande no ombro. Relaxa, paciente. Paciente relaxa e continua torto. O que é que esse teste de movimento disse para você? Que ao tentar corrigir o torcicolo agudo desse paciente, existe uma mudança na intensidade e na localização da dor. Ou seja, a monitoração da resposta sintomática é positiva com a correção do desvio, com a autocorreção do desvio. Então você parou e raciocinou. Caramba, quanto mais eu corrijo o pescoço dele, mais a dor sai de lá do antebraço e a dor concentra no ombro, só que fica maior. Aí você vai educar o paciente. Paciente, olha só, você está tendo um sinal que a gente chama de preferência de direção. Quando um paciente com dor na coluna, pescoço, extremidade, cabeça, uma dor proveniente da coluna que desceu para a perna ou desceu para o braço, é modificada em referência de sintoma, se a dor muda de intensidade ou muda de localização com o movimento, é um bom sinal que a dor não é química, que a dor não é inflamatória, que não é um câncer matando esse paciente. O paciente pensa logo em câncer, pensa logo em tumor, pensa logo em fratura, pensa logo em doença grave. O paciente é catastrófico. Você tem que estar preparado para receber esse perfil de paciente, tá? E aí você já tranquiliza o paciente, ó, quando a gente tenta corrigir, sua dor sobe, e ela tende a subir aumentando. Quanto mais essa dor sobe aumentando, é melhor. Só que o paciente acha que tá ruim, porque o paciente ele só liga para a intensidade da dor. Ele só liga se a dor tá grande ou tá pequena, tá? Ele não liga para as outras referências, tensão neural, movimento, amplitude de movimento, a incapacidade. Ele não liga para isso, só liga para dor. Só que você tem a obrigação de saber
que a dor é sintoma. Se dor é sintoma, eu tenho que procurar o que é que está causando o sintoma dor. E não achar que a dor é a fonte de tudo. A dor está ali por causa de alguma coisa. Então é por isso que você está aqui nessa live, aprendendo a pesquisar como um sniper a causa da dor para você atirar certo. Beleza? Aí o paciente tentou corrigir mais 2 vezes. Tenta corrigir, paciente. Ele chegou no centro, conseguiu alinhar. E aí, paciente, a intensidade da dor. Caio, a dor tá muito grande no ombro, não tô aguentando não. Tá muito grande no ombro. E o antebraço? E o braço? O braço não tô sentindo não. O antebraço também não. Tá bom, relaxa. Aí você relaxa, o paciente está corrigido. Aí você começa a conversar com o paciente, 2 minutinhos depois o paciente tá assim de novo. Ou seja, quando a autocorreção do paciente é possível, mas não é duradoura, é necessário alternar cargas. Tá? E aí eu vou traduzir o que eu quero dizer com isso. O paciente está em pé, tentando autocorrigir, ele corrige, mas com 2 minutos depois ele está desviado de novo. A gravidade está exercendo uma influência considerável no paciente, fazendo com que essas estruturas sejam afetadas ao ponto do desvio não ser, a correção do desvio não ser duradouro. O que é que você tem que fazer com esse paciente? Quem arrisca aí? Tiver físio aí na live, quem arrisca, o que é que tem que fazer? Se você estiver assistindo a reprise, pausa agora e me fala aqui nos comentários o que é que tem que fazer quando o paciente não tolera a gravidade. E aí, galera? Vamos nessa, interatividade, vamos trocar essas experiências aí. O que é que vocês acham? Cara, eu tenho que tirar a gravidade. Mas a gente não consegue tirar a gravidade, a gente tá na terra. Cara, eu tenho que botar o paciente na água. O problema do paciente é pescoço. Você vai botar ele debaixo da água até o pescoço, o paciente vai sufocar. Boa, Kícia! Show de bola, Kícia Arielle. Participou lá do nosso curso. Show de bola. Essa é a chave. O pulo do gato tá aí. Deita o paciente. Porque quando você deita o paciente, a carga gravitacional não está atrapalhando o desvio. O cara está desviado aqui no torcicolo agudo, a dor está irradiando no braço, você deita ele. Quando você deita ele, a carga da gravidade agora está incidindo aqui. Não está incidindo para aumentar a inclinação do pescoço dele. Tá? Deitou o paciente. E aí você vai pedir para o paciente autocorrigir deitado. O paciente começa a autocorrigir deitado. Autocorrige. O que é que você como terapeuta faz? Monitora a resposta sintomática. E aí, tá conseguindo autocorrigir? Consegui, cara, eu consegui. Agora leva para hipercorreção. Aí o paciente estava assim, só que deitado ele consegue jogar a orelha lá no outro ombro. Isso, começa a repetir isso aí. Repete. Onde é que tá a dor? Aí ele vê que quanto mais ele repete a autocorreção deitado, a dor começa a diminuir de intensidade, a dor começa a subir e a dor não tá mais no ombro. A dor agora está concentrada no pescoço. Perdão, falei diminuir, né? Aumentar de intensidade. Quanto mais sobe, a tendência é que mais aumente, tá? A dor pode simplesmente sumir lá do antebraço, tá? Ela não precisa percorrer necessariamente esse caminho. É o mais comum. Mas ela pode simplesmente do antebraço aqui desaparecer, tá? Ou ela pode subir, como eu tô falando aqui. E quanto mais ele repete a hipercorreção deitado, mais a dor concentra no pescoço, ele não tá aguentando de dor, você desencadeou nele uma dor de cabeça. E aí, pessoal? De tanto você corrigir o desvio lateral deitado, o paciente desencadeou dor de cabeça, agora ele tá com dor central no pescoço e dor de cabeça. Opa aí. Peguei um caso desse essa semana. E aí, o que é que você faz? Você retesta o paciente, porque a gente só vai descobrir testando, a gente não tem bola de cristal. Se você tem bola de cristal, ó terapeuta sagrado, vá jogar na Mega Sena, tá? Tá perdendo tempo com sua bola de cristal, rapaz? Mas tá. E aí o que é que você faz? Você retesta o paciente, bota ele em pé de novo depois de 2 jogos de 10 repetições do desvio deitado, da correção do desvio deitado. Aí o paciente tá alinhado, começa a conversar com você, com 2 minutos ele tá assim de novo. Ou seja, deitado com autocorreção não foi suficiente. Aí a gente precisa agora de mais um pulo do gato para resolver o problema desse paciente com torcicolo agudo. O que é que a gente faz aí agora? Alguém arrisca? Sérgio Amaral pegou o bonde andando, energia muscular ajudaria?
Você vai voltar, Sergião, no início dessa live. A live vai ficar por 24 horas. E aí você vai ter a resposta dessa pergunta. Beleza? Show de bola. Pensa, pessoal, o seguinte, ó. Paciente, você conseguiu hipercorrigir deitado, mas quando você botou em pé, o paciente estava desviado de novo. Torcicolo agudo e a dor voltou a irradiar para o antebraço. Aí ele precisa do tempo ao favor dele. E o que é que a gente vai fazer? Abrir espaço na raiz desse nervo. Como é que a gente abre espaço na raiz desse nervo? A gente deita ele, pede para ele repetir mais 2 jogos de 10 hipercorreções. Ele vai repetir o movimento para o lado oposto, vai centralizar a dor de novo no pescoço. E quando ele centralizar, você não vai testar ele de pé de novo, porque você sabe que quando você bota ele de pé, o que é que acontece? Ele volta para o desvio. Agora, depois da hipercorreção deitado, você vai entupir esse paciente de travesseiro. O paciente está deitado aqui, vai entupir ele de travesseiro para o pescoço dele ficar alto. Finge que ele está deitado aqui, tá? Meti um bocado de travesseiro aqui e agora o pescoço dele está alto. O que é que acontece quando a gente bota o travesseiro na cabeça? A gente abre espaço nessas vértebras cervicais e a raiz respira. Você vai ficar conversando sobre o Bahia com o seu paciente. Se o seu paciente for Bahia, maravilhoso. Se for Vitória, você nem troca ideia com ele. Você vai ficar conversando sobre o Bahia. Você viu que jogo do Bahia, rapaz? Golberto fez 2-0 lá no CSA. Agora a gente vai pegar na Sul-Americana. E aí, tá gostando de Rodriguinho? O Rodriguinho chegou aí, viu? Melhor meio-campo do Brasil, agora é do Bahia. E aí, você começa a conversar com o paciente e o paciente tá deitado lá. Aí você conta 3 a 6 minutos. Com 3 a 6 minutos, você bota o paciente de pé de novo. Quando você bota o paciente de pé, você vê que ele não tolera o alinhamento, porém o desvio tá menor do que quando ele chegou. E a dor agora tá no ombro, não tá mais no antebraço. A dor subiu e quando você abriu o espaço, ele desviou menos e a dor centralizou mais. E aí, galera, o que é que faz agora? Pulo do gato. Pulo do gato. Retirada progressiva dos travesseiros. Você tem 3, 4 travesseiros, botou o paciente deitado com 3, 4 travesseiros, você tira um travesseiro e deixa 3 minutos. Tira o travesseiro e deixa 3 minutos. Teve paciente que eu fiquei 20 minutos só nessa brincadeira para o paciente melhorar. Só trocando ideia, só conversando com o paciente. Dei uma de psicólogo e azorra, com todo o respeito à classe, que eu admiro demais. Fiquei conversando com o paciente enquanto tirava progressivamente os travesseiros e aí retesta o paciente. Aí quando você retesta o paciente está alinhado, a dor está central no pescoço e agora ele está com dor de cabeça. Só que agora o desvio já neutralizou, ele não está mais desviado. Porque você meteu 3 travesseiros nele e foi tirando progressivamente a cada 3 minutos. E aí o que é que você vai fazer? Talvez o travesseiro não foi suficiente para você abrir o espaço que a raiz necessitava para esse paciente com torcicolo agudo melhorar. O que é que você vai fazer, galera? E aí, alguém arrisca? Maílson Trindade, alguém arrisca aí a pergunta? Eu não esqueci não, hein? Quero interação aí, galera. Eu não sou quiropraxista não, Maílson, viu? Eu não sei porquê, eu tenho uma aversão quando me falam, você é quiropraxista? Não sei, não gosto. Não gosto. Sou quiropraxista não. Sou fisioterapeuta, beleza? Fiz fisioterapia na Unime. E aí, o que é que vocês acham? Agora o paciente vai precisar da mão do terapeuta. Agora o paciente vai ter que ter um momento hands-on. Ele já teve um momento hands-off, tentou autocorreção, tirando a gravidade, metendo travesseiro, e agora ele precisa da sua mão como terapeuta. E o que é que você vai fazer nele? Vai entupir flexão nesse paciente. O termo entupir flexão é dar mais flexão, o máximo de flexão possível para esse paciente. Finge que o paciente está deitado aqui na maca, barriga para cima. Você vai com sua mão por baixo da cabeça do paciente. Essa mão vai ficar no ombro do paciente. E a outra mão, não sei se você tem a destra, é destra ou canhoto, qual é a sua mão dominante. A mão dominante você vai colocar na cabeça do paciente e vai pedir para o paciente relaxar. E aí, pernas para que te quero, meu físio. Físio que não faz agachamento vai sofrer nessa hora, porque vai ter paciente que vai precisar dessa técnica.
você vai, com suas perninhas fortinhas, repetir a flexão o tempo todo com esse paciente, estabilizando o ombro com a mão e aumentando a flexão na cabeça desse paciente. E o que é que você vai estar fazendo com ele? Você vai estar repetindo isso aqui, ó. Essa técnica aqui, ó. E o que é que acontece com as vértebras? Elas abrem espaço de forma repetida. E quanto mais você abre espaço, mais a raiz respira. E aí, galera, o que é que você faz com esse paciente? Depois dessa terapia manual, da mobilização e flexão do terapeuta, para abrir espaço, você monitorou a resposta sintomática. Depois que você fez isso, a dor que estava central no pescoço e na cabeça, a dor da cabeça sumiu. E a dor está central no pescoço e muito leve. Isso é um atendimento. Em um atendimento, você é capaz de corrigir um desvio lateral, seja ele do pescoço ou seja ele da coluna lombar, com um atendimento. Beleza? E aí, o que é que falta para vocês? Vamos lá. O que é que falta para vocês aí? Se você está assistindo a reprise dessa live, pausa o vídeo agora e bota aqui nos comentários. E aí, o que é que você faria de diferente? O que é que falta para vocês? Falta passar a tarefa de casa para ele, não é isso? Porque você já corrigiu o alinhamento e já centralizou a dor. Agora você precisa passar a tarefa de casa para o paciente. E qual que é a tarefa de casa dele? Com o que ele melhorou? Eu, Caio, pediria para ele deitar sem travesseiro nenhum e repetir a hipercorreção para o lado oposto do desvio. Passaria 15 movimentos para ele fazer 3 vezes por dia. E pediria para esse paciente voltar com 72 horas lá no consultório. O paciente voltou com 72 horas, com a dor central pequena, não tem mais dor na cabeça, não tem mais dor irradiada no braço. O que é que eu faço com esse paciente? Peço para ele fazer a autocorreção sentado. E peço para ele voltar com 72 horas. 3 dias depois ele volta, ele já não está com dor, mas ele volta porque ele confiou no seu trabalho, ele quer a revisão final. O que é que eu peço para ele? Que agora ele faça flexão repetida. Porque quando a gente fez sem carga, a gente tirou a dor da cabeça, diminuiu a dor no pescoço. Entendeu basicamente o raciocínio? Então, em 3 atendimentos, além de você corrigir o desvio lateral, tirar a dor do braço, produzir uma dor na cabeça que ele achou que foi você produziu, para melhorar a dor no braço, você produziu uma dor na cabeça, tirou a dor na cabeça com a terapia manual que eu te mostrei, e agora você fez o principal. Você empoderou o paciente para se tratar. Você gravou os vídeos para o paciente e mandou para o WhatsApp dele. Se no ano que vem ele tiver o mesmo problema, o que é que vai acontecer? Ele vai olhar os vídeos que você mandou no WhatsApp dele e vai fazer o seu mesmo passo a passo. Educação é tudo, galera. Espero ter somado na vida de vocês. Movimento é vida. Abraço.